chega um momento na vida que percebemos que nada mais importa. Nada mais importa. Mas morreu. É olhar para a vida e entender que o que ficam são as histórias. Os personagens, esses se vão, mas as histórias ficam, porque elas são do mundo. Quem é Joel Silva? É uma pergunta difícil de responder porque a gente conhece o mundo, né? E conhece a gente às vezes muito pouco. Mas eu sou um fotógrafo que descobriu a fotografia da arte com 28 anos. Mas eu sempre fui apaixonado em filme. E eu sempre, por incrível que pareça, meu sonho como fotógrafo era ser fotógrafo de esportes. E não fotógrafos de situações de conflito, de tragédias humanas, nem nada disso. Então eu sempre gostei da fotografia, sempre gostei da fotografia de esportes, mas por um acaso de destino, né, essas coisas do destino, eu fui sendo levado para essas coberturas mais densas, enfim, de questões sociais e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Desde sempre, eu acho que isso é uma das minhas maiores características. Então, eu me formei em jornalismo, acabei não ficando no jornalismo, fui para a Polícia Civil como investigadora. Então, tudo nessa linha da curiosidade. Fiquei na polícia quase 10 anos, saí, tive um problema, e uns 6 meses depois que eu saí da polícia, eu conheci uma amiga que trabalhava na Record, e perguntou por que eu não ia lá falar com o Chico, que era o chefe de jornalismo na ocasião, porque ela achava que eu ainda tinha jeito para coisa, arrancava as coisas dos outros com facilidade, enfim. E acabei indo falar com ele. Quando eu estava saindo, o Balanço Geral já estava ao vivo, então já era ali perto do meio-dia, e a matéria que estava abrindo o balanço nesse dia era o Joaquim. Foi o dia que o Joaquim sumiu. Então eu comecei a acompanhar com a polícia e passar as informações para a Record. Quando acabou o inquérito, o Chico estava de férias, voltou de férias, me chamou e entrei. E fui para o jornalismo investigativo a partir dessa história. Desde muito criança, eu sempre gostei muito de jornalismo. Eu fui a criança que preferia assistir jornal do que assistir filme. Então, assim, eu cresci com meus pais assistindo telejornal, esses telejornais tradicionais da TV aberta. E isso sempre esteve, assim, dentro de mim, mas nunca foi, até então, uma possibilidade de profissão. Quando eu me vejo sendo um vestibulando, no período ali do 3º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, eu sempre quis ser professor. Porque eu achava que eu queria trabalhar com educação, porque eu sempre tive essa vontade de transformar o mundo, né? Esse ideal utópico aí de transformar o mundo. E aí eu vou cursar geografia. Curso 1 ano de geografia, e aí eu tenho muita dificuldade, não consigo me encontrar no curso, e aí o jornalismo já era a minha segunda opção. E aí eu venho, presto vestibular, passo e começo a cursar já assim. Então já veio nessa minha vontade de transformar o mundo, dessa minha consciência política, porque eu sempre fui muito envolvido com política desde muito pequeno. Então eu acho que o jornalismo ele passa por isso, passa por essa política, passa por essa transformação, pela informação, enfim. E aí eu acho que essa minha vontade de transformar o mundo, de dar voz às pessoas e de contar histórias, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de português, então acho que é isso, assim, que me trouxe até o jornalismo. Foi um massacre no Cairo, onde eu entrei numa mesquita com 800 pessoas mortas. E ali não só as imagens das pessoas esticadas no chão sangrando, mas também com o grito das pessoas que estavam vivas ali, parentes. Então, e o cheiro do sangue. Então, assim, foi uma mistura de várias coisas em que você precisa se concentrar. Eu falo isso no documentário, né? Você precisa se concentrar para que o mundo entendesse o que aconteceu ali, né? E aí você atravessar corpos todos, às vezes queimados, enfim,
sangue escorrendo no tapete da mesquita, o grito das pessoas, o grito dos inconformados que eu falava, né, que rebate nas paredes e volta para os nossos ouvidos como um punhal. No momento que você está fotografando, você está muito concentrado, mas mesmo naquele dia foi uma coisa assustadora, assim, porque, né, tanto que isso abala o profissional quando está numa zona de conflito, ele precisa ter muita concentração, porque um deslize ele pode morrer, como no dia seguinte eu tomei o tiro na cabeça. De fato, a história do tiro na cabeça é a que menos me causa trauma. Eu não tenho trauma nenhum com aquilo. Foi de raspão, foi pensar o sangue, limpamos, colocamos um curativo e fomos para a cobertura. Só isso. Eu tento manter isso na mais simplicidade possível. O que me carrega mais são as coisas que eu vejo emocionalmente, né? Sentimentalmente, os gritos, as dores, a tristeza, a fome, tudo isso é o que me carrega mais. Na versão apresentada na época, Guilherme Longo falou que teria dado banho e colocado Joaquim para dormir. Saiu por volta de 11 horas da noite para comprar drogas. Voltou 1 hora depois. Na manhã seguinte, foi ao quarto novamente do menino e ele não estava mais lá. As investigações da polícia levaram a outra conclusão. Guilherme teria aplicado doses excessivas de insulina. Joaquim teria morrido. E foi aí que ele desceu durante a madrugada toda a rua e veio parar aqui neste córrego que fica bem no meio do bairro. Aqui, ele descartou o corpo do menino. As pessoas sabiam que eu conversava com ele, que eu ia até a casa dele, que eu fui essas 3 vezes, eu avisava, mandava localização em tempo real, tomava os cuidados que eu podia. Então nada foi feito escondido, nem da redação. Mas começou a ter uma pressão para conseguir essa entrevista logo. 4 horas da manhã, mensagem do Guilherme, avisando que queria gravar comigo no dia seguinte, mas que tinha que ser só eu, não era para levar a equipe. Falou que ele estava decidido a contar a verdade, que as pessoas tinham o direito de saber toda a verdade e que ele tinha me escolhido para poder fazer a entrevista. E foi aquilo. E foi a entrevista e aí ele confessa que matou o menino, mas com mata-leão, não com uma alta dosagem de insulina. Explica o que aconteceu nos dias anteriores e posteriores do crime. E foi o que aconteceu. Gravei. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra... Foi o acidente dos meninos do ônibus universitário na rodovia Valdir Canevari, entre Nuporanga e São José da Bela Vista, em que 12 estudantes universitários morreram em 20 de fevereiro de 2025. A informação inicial é que 12 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas nesta batida envolvendo um ônibus e um caminhão. Segundo a polícia militar, além do motorista, o ônibus levava 29 passageiros, a maioria estudantes universitários. Eu lembro que era por volta de 10h40 mais ou menos da noite. Eu estava já morando aqui em Ribeirão e aí o telefone toca. E aí era um colega meu que eu conheço lá de São Joaquim da Barra. E aí eu atendo e aí ele fala: você viu que teve um acidente com os meninos e já tem 8 mortos? E aí eu falo: não vi. E aí eu vou atrás. Passei a noite inteira cobrindo o caso daqui de Ribeirão, em contato com nem sei quantas pessoas eu conversei naquele dia. Lá de São Joaquim, que foram me mandando imagem, que foram me mandando informação, que eu fui conversando por ligação, por mensagem, enfim. E aí fui apurando assim essas informações. E aí quando é 2 e alguma coisa da manhã, eu consigo conversar mais uma vez com fontes minhas do Corpo de Bombeiro de Orlândia e do SAMU também. E aí me confirmam que as vítimas que não estão nos hospitais, que não foram resgatadas, eu recebo um áudio que fala assim: Guilherme, todas as vítimas que tinham o mínimo sinal de pulsação, ou seja,
de vida, de chances de vida, já foram resgatadas e estão nos hospitais de Nuporanga ou de São Joaquim da Barra. Todos os demais estão em óbito e estão encarcerados nas ferragens. Encarcerados presos nas ferragens do ônibus, enfim, estão no local do acontecimento. O Romarinho. Cadê o Romarinho? É o Romarinho que tá falando no celular lá na frente, velho. Cadê o Romarinho? Quando eu recebo essa informação, eu já não sabia mais como responder para as pessoas que estavam o tempo todo me mandando. Então, era pais, amigos, irmãos, tias, enfim, familiares, amigos, conhecidos, querendo informação a todo custo. Ai, moço, você não sabe nenhum lugar que eu possa tentar entrar em contato. Tentei ligar para os hospitais, o de São José não atende. Ai, eu não sei mais como que eu faço. Inconscientemente, Gabriela, a gente vai preenchendo no seu subconsciente esses pequenos traumas. Às vezes a gente não percebe, mas ele vai preenchendo ali, ele vai enchendo, né, o seu cérebro desses pequenos traumas. Então, muitas vezes eu olho para isso, eu tento um pouco esquecer. Bom, enfim, a vida, o mundo é isso, a gente tenta se enganar ali, sim, ok. Mas elas voltam, né? Voltam em forma de sonho, uma coisa que você precisa saber, por exemplo, que é rotineiro, acontece ainda até hoje, depois de anos ainda. Eu acordo de madrugada no meu quarto, às vezes quando eu estou muito cansado, ou eu estou muito estressado, vou dormir cansado, de noite é comum eu acordar assustado, abrindo a porta, achando que estão invadindo minha casa. Eu já acordei no corredor, descendo a escada da minha casa, tem 3 pisos, eu estou no meio do corredor descendo as escadas fugindo. E muitas vezes eu acho que minha mulher está deitada do lado morta. Eu fico mexendo nela, está toda queimada. A mão, eu pego na mão, acho que a mão está queimada. Essa é uma situação muito comum para o estresse pós-traumático. Eu sou capaz de ouvir até o som da voz assim ainda, sabe? Tem um pedaço também da confissão que ele fala, porque isso é uma coisa que me pegou muito durante estudando a história, né? A gente viu o inquérito, tem uma cópia do inquérito até hoje, e no inquérito tem as fotos do corpo do Joaquim. Para minha sorte, como pessoa, as fotos estão em preto e branco, então elas chocam menos, mas elas chocam muito. Eu sou uma pessoa que lida bem com o luto, pelo menos até agora. Eu sempre soube lidar bem com o luto, no sentido de me desprender assim, um pouco, de não ficar reverberando isso o tempo todo. Mas ainda hoje eu não tratei bem, tanto que eu estava falando sobre e me emocionei. E sempre que eu toco num assunto assim, ainda assim eu me sensibilizo. E toda vez que eu volto para São Joaquim, eu sempre toco no assunto, porque sempre que eu volto para São Joaquim, eu lembro do acidente. Todas as vezes que eu estou na universidade, com o ônibus de São Joaquim passa na frente, o ônibus é idêntico ao que aconteceu o acidente, ou eu lembro da minha rotina, de vir todos os dias com o ônibus, ou eu lembro do acidente. Então, sempre que algo remete ao acidente, ainda assim me sensibiliza. Então, eu acho que a forma que eu lidei foi dia após dia, assim. E aí, outras tragédias vão acontecendo e eu vou cobrindo outras tragédias. E eu acho que as coisas vão acontecendo e não tem muito para onde eu fugir. Apesar de eu não ter medo, em muitas situações que eu acho que muitas pessoas teriam, eu tenho um sentimento de medo do mundo. Quanto mais eu vejo essas coisas, menos me impressionam. Porque eu acho que as pessoas são, sim,
capazes das maiores atrocidades, sabe? E isso, eu acho que a polícia e o jornalismo trouxeram para a minha vida. Eu não era uma pessoa que tinha tão pouco crédito na bondade das pessoas. Hoje eu tenho menos, sabe? Hoje eu acho que sim, qualquer um é capaz de matar alguém. A gente já sabe porque é cientificamente comprovado que qualquer um é capaz de matar alguém. É o medo de viver a violência que eu documentei. Esse é um dos maiores medos que eu tenho. Viver a violência. Os meus limites emocionais são ultrapassados constantemente porque diante da dor das pessoas, a minha é a menor. Né? Diante da tragédia das pessoas, a minha é a menor. Então eu sou um espectador daquilo, né? Eu sou um observador. Então, por mais que as coisas me machucam, eu sou obrigado a isolar essa dor, né? Ou ignorar essa dor ou esse sentimento para colocar no meu trabalho a dor das pessoas.